Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, meus amores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia é 34, estamos aí na reta final da nossa maratona, muitas emoções, muitos aprendizados, muitos despertares. Bom dia, Dê, tudo bem? Como você está? E vamos em frente, estamos aí no movimento da vida, né? Estamos aí no movimento da vida, graças a Deus. Estamos aí na pista, né? Bom, vou pegar minha aguinha aqui. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Eu te chamo de Diva ou de Lúcia? Me conta, que eu vi que você tem nome composto. Qual que você prefere? Sejam todos muito bem-vindos. Vou pegar minha aguinha aqui, peguem a aguinha de vocês. Nossa, eu amo beber água. Eu amo beber água. Às vezes aqui em casa eu fico assim, ai, água é muito bom. Quem foi que inventou a água? Quem foi que inventou a água? Que é muito gostoso a água. Bom, enquanto a gente espera o pessoal chegar, a gente vai já repassando rapidinho o que a gente viu ontem para já ir conectando a nossa mente. Então vamos lá. Ontem nós vimos o conhecer-se pela dor. E vimos também depois o futuro e o nada. E aí a gente viu assim a questão de todos os aprendizados, aquilo que a gente já sabe, né? Os aprendizados que a dor nos traz, a transformação, o autoconhecimento, o quanto nós criamos também muitas vezes essa dor, fazendo ou deixando de fazer algo que a gente deveria fazer e não faz, ou não deveria fazer e faz. E a gente acaba gerando essa situação de dor. Muitas vezes isso pode vir de ser uma prova ou uma expiação de vidas passadas. Então, a gente não tem como saber. O importante é a gente... são dois pontos aí. Primeiro, tem uma situação de dor, a gente vai ter que encarar ela e lidar com ela. Porque ela não é o fim em si, ela é só uma passagem. Então eu vou te chamar sempre de diva, tá combinado? E outras vezes a gente tem que também se observar. O segundo tópico é o quê? Praticar a autoobservação e entender o quanto as nossas crenças e comportamentos estão alinhados com o bem-estar, com a felicidade, com um senso de merecimento e por aí vai. Então eu acredito que isso inclusive a gente também vai trabalhar bastante nas lives de performance, de mentalidade de performance, que a gente consegue começar a identificar mais coisas limitantes, trazer mais recursos positivos e possibilitadores, e por aí vai. Então, assim, a gente aprendeu muito uma perspectiva de certa forma, agradecer a dor. Veja bem, a gente não pode ter uma ideia de ter que ficar criando dor, mas uma vez que ela já se apresenta pra gente, a gente encara ela de frente, atravessa ela, amadurece, cresce, e expressa aí uma gratidão por esse desafio vencido e vamos em frente. Vimos também a questão do futuro e o nada, a visão de que não existe nada na vida, na vida pós-desencarne, pós-morte. E o quanto que isso limita a gente de expandir, e vem muito aqui a desbravar o nosso universo interior, porque quando a gente traz um conceito de alma, e até fazendo uma análise racional, quando a gente traz um conceito de alma, uma alma completa, uma alma livre das limitações e bloqueios, então a gente entende que o processo da gente acessar essa alma é justamente esse caminhar na estrada, como se fosse uma estrada que tem gravetos, tem espinhos, tem pedras, tem tempestades, e você vai limpando, você vai tirando, você vai superando, para atingir aonde? Qual que é o estado desejado? Ó, mais uma vez o coach. Qual que é o estado desejado? A essência da alma. Isso é possível, só que se a gente não tem esse olhar de vida eterna, esse olhar de vida depois da morte, o que vai acontecer? A gente vai ver uma vida que se chama assim, de topo de funil. De topo de funil, exatamente. O que é o topo de funil? É o basicão, é o rasão. A gente vive uma vida rasa. E até neurologicamente falando, a gente não desenvolve determinados processos neurológicos que fazem a gente ir além, a gente ver mais, a gente expandir aí a nossa capacidade cognitiva, comportamental, até a parte física, né? Porque você vê uma pessoa
que não faz atividade, o corpo dela tem uma resposta. Uma pessoa que faz atividade física, o corpo dela tem outra resposta. E assim também é com o cérebro e com a mente. Então a importância desses alicerces aí de conjuntos de valores e crenças e o impacto que essa visão da vida eterna e da vida após a morte tem nas nossas crenças. Então, e aí para fechar o que a gente viu ontem, para a gente começar hoje, o quanto a incredulidade absoluta seria prejudicial para a evolução humana, ou seja, todo mundo acreditando que não existe nada e só querendo viver os prazeres e o momento presente, também prejudicaria aí a humanidade como um todo. Quem chegou depois, William, Flávio, Mari, sejam todos muito bem-vindos. Chegaram na hora certa. Vamos começar a fazer a nossa oração rapidinho para a gente alinhar e se conectar para mais um dia gostoso. Então, elevando o pensamento, respira fundo, se concentra no momento presente. Esse é o seu momento, o momento de conversarmos sobre coisas de Deus, sobre coisas espirituais. E você vai sentindo a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma nesse momento, elas vão se unindo para te trazer cada vez mais clareza sobre as percepções que você vai tendo aqui, em tudo que a gente vai aprendendo juntos, unindo esses conhecimentos a conhecimentos prévios que você já tem e trazendo aí novas ideias, novas possibilidades nos seus pensamentos, nos seus conjuntos de crenças. Então nós vamos agora levando o nosso pensamento aos céus, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Vamos pedindo a presença do Mestre Jesus Cristo, da equipe da Maratona Quaresma Espírita, da equipe do Evangelho de Jesus Cristo que nos acompanha neste momento. E vamos pedindo também a presença do nosso grande Mestre Jesus, que se faça presente neste momento, mas não somente neste momento, que se faça presente em nossos lares a todo momento. Então vamos iniciando com a prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Vamos lá? Hoje a gente vai falar, já vou começar o tema de hoje, a gente vai falar sobre um tema chamado Escolhos dos Médiuns, que está contido no livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec. O que é um escolho? É um obstáculo, tá? E hoje a gente vai falar do principal obstáculo aos médiuns, que são os processos obsessivos, que a gente já falou sobre eles, eu acho que foi na aula 23, se eu não me engano, que a gente falou sobre alguns processos obsessivos, e hoje a gente vai retomar eles com um pouquinho mais de detalhes, tá bem interessante. E eu não sei, gente, eu tava outro dia vendo umas bibliografias e me veio uma autora e um livro sobre obsessores. Eu tô sentindo um chamado para começar a estudar um pouquinho mais esses processos. Então é isso, a gente vai expandindo e a gente vai caminhando, explorando, porque a gente vai entender aqui. Vamos lá. Os escolhos do médium. É como escolha, só que é com O no final. Escolhos do médium, são os obstáculos. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão. O domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiums, impondo-se a eles e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. A obsessão tem 3 graus principais. E aí o que acontece? Então, o que acontece? O obsessor, pensa assim, o médium tem uma missão. Seja por um resgate, ou seja puramente por missão de contribuir para o mundo ser um lugar melhor, ele tem uma missão. Então ele tem uma luz lá, ele tem aquela vibração, aquela frequência. As forças das trevas não querem. Quanto mais soldados da luz eles puderem abater, mais eles vão querer fazer isso, certo? Então o que eles vão fazer? Vão ficar lá, ó, em volta do médium, querendo prejudicar o trabalho do médium, tá? Então é como se assim, e aí isso, a gente vai entrar nesse ponto, que é o quê? Quanto mais forte e firme a gente tiver, mais a gente vai espantando, porque vai chegar uma hora que eles vão falar assim, nem vou tentar mais, porque eu já sei que não vai adiantar, porque essa pessoa tem a cabeça feita, não tem nada que você vai falar no ouvido dela que você vai desvirtuar ela do caminho. Olha só. Então é mais ou menos essa dinâmica, tá? E isso a gente também constrói. Ninguém nasce pronto.
A gente vai construindo, a gente vai se fortalecendo. O autoconhecimento, esses estudos que a gente vem fazendo, eles servem para isso, para amadurecer. Eu espero que vocês que estão aqui comigo desde o início da maratona e quem vem de outras, estejam sentindo isso, porque eu, como deixo aqui o meu testemunho, que eu venho sentindo. Para mim, a maratona é uma vida com propósitos. Quem não assistiu tá no meu canal, vocês podem ir lá assistir, é maravilhosa. Ela me, assim, ativou muita conexão, a conexão com Deus, com o propósito. E essa maratona tá me amadurecendo muito, tá me dando mais firmeza, mais clareza, mais entendimento. E eu espero sinceramente também que vocês possam estar tendo esse sentimento e até mais coisas aí. E quem estiver assistindo gravado também. Se pegou essa live só aleatória hoje, vai pro começo e começa a maratona que tá maravilhosa. Então, continuando. A obsessão tem 3 graus principais, bem caracterizados. Que eu citei na aula 23, perturbações espirituais. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o médium tem certeza que não obterá nada de bom do seu trabalho. É um simples desgosto. E o médium, ele até cede, deixando momentaneamente de realizar o seu trabalho. Então, vamos supor, eu psicografo. Aí, o que eu tô num processo obsessivo? Aí eu chego e... não tem nada a ver. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Porque eu desenvolvi no Centro Espírita a psicografia, a psicofonia, e aí eu recebi umas mensagens, isso em 2018, 19, tão boas, e a minha vida, eu não acreditava naquilo, sabe? Que eu parei de escrever. Falei, vou parar, porque a minha vida estava de um jeito e as mensagens eram de outro, só que olha o que aconteceu. O tempo passou e as coisas se desenrolaram e começaram a se desencadear de uma forma que as perspectivas que eu tenho para frente são exatamente aquilo que eles falavam. E eu não conseguia entender. E aí, até voltando sobre aquela vez, aquele dia que nós falamos sobre a segunda vista e clarividência, sobre a questão de saber do futuro. Porque às vezes são coisas tão maravilhosas que você fala assim, não é possível, isso não vai acontecer. Mas tem que continuar, a gente tem que persistir. E aí é nessas fraquezas que os obsessores pegam. Você acha que é tudo isso? Deixa para depois. Quem nunca? Vamos fazer uma avaliação da nossa própria vida. Quantas foram as vezes que você sabia que tinha alguma coisa que era importante para você, que era importante para sua saúde, felicidade, ou simplesmente que era uma coisa legal que você queria fazer? Aí te bateu aquele cansaço, aquele desânimo, você falou, eu não quero. Tem crenças limitantes? Pode ter, tá? Mas também tem as influências, tá? Então é isso que a gente tem que pensar. E aí você deixa de fazer o seu trabalho. Então lembrar aqui, tá com foco no médium, isso é muito importante, porque quem for médium, estiver assistindo essa live gravada, quem for médium estiver aqui assistindo agora, mas porém, contudo, todavia, levemos isso também para o nosso dia a dia. E ele vai inclusive falar sobre isso aqui, que é muito mais presente coletivamente do que a gente imagina, alguns processos obsessivos até mais sérios, tá? Então vamos lá. A fascinação obsessiva, que é o segundo grau de obsessão. Então, o primeiro é uma obsessão simples, aquele cansaço, aquela dor nas costas. Outro dia eu fiz uma energização, eu não gosto muito de falar, mas vou falar assim. A minha mãe tava com a dor no braço, e aí eu fui lá fazer uma limpeza energética e tal, e de repente eu vi que tinha uma pessoa, assim, um ser, né? Eu não gosto de falar a palavra obsessor. Tinha um obsessor abraçando ela por trás, assim, bem no lado do braço. Aí fiz lá uma cura, uma terapia multidimensional, e aí saiu, foi todo um processo, saiu. Aí deu 10 minutinhos e falei assim, dor no braço, como é que tá? Ela, nossa, passou. Pode ser também dor muscular, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas naquele caso específico é um exemplo clássico de uma obsessão simples, tá? Tava lá abraçando a pessoa, e aí a hora que foi feito um processo de energização, de limpeza, então aquele ser foi embora. E a dor passou na hora, tá? Então, o que mais? A fascinação, e agora a fascinação obsessiva. Ela é muito mais grave, no sentido de que o médium se ilude completamente. Ele fica fascinado, né? Por isso que é a palavra. O espírito que o domina ganha a sua confiança ao ponto de paralisar o seu próprio
julgamento na análise das comunicações que ele faz e achar sublimes as coisas mais absurdas. Então, assim, o médium também pode sofrer desvirtuar? Pode, porque o médium é um canal. Se a fonte, a biblioteca desse canal, né, nós somos um vaso. Se você não cuidar do seu vaso, e isso não só para quem é médium ativo, tá? Então, eu tenho para mim que todos nós somos feitos de corpo e espírito, e a partir desse momento temos essa capacidade de ver e perceber e ouvir com o espírito. E mesmo quem negue, isso é absurdo, não sei o quê, se você tem essa configuração em você, pode esquecer. É isso e ponto final. Então, assim, o médium, quando ocorre uma situação onde ele está num processo obsessivo, pode acontecer com qualquer um, tá? Mas é óbvio que você vai entender que tem pessoas que não vão se sujeitar a isso, porque elas já entraram num patamar de amadurecimento que certas influências não chegam. Então, eu, por exemplo, particularmente, tenho um processo de filtragem. Eu tenho uma filtragem quando eu escrevo, eu tenho uma filtragem quando eu estou num atendimento, eu tenho uma filtragem para passar um feedback para a pessoa, entendeu? Então, o que é isso? Não vai passar qualquer coisa. Então, se um espírito desse chegar aqui, já sabe que não vai passar qualquer coisa, entendeu? Olha o Flávio, hoje vou reler e aplicar meus reikis e óleos essenciais, realinhar e fortalecer. Parabéns, é isso aí, faça isso mesmo. Põe uma musiquinha. Você tem o passe virtual, Flávio? Se você não tiver, eu te mando. É uma delícia. É uma delícia fazer reiki com o passe virtual. E tem uma outra música, eu te mando o link. Eu gosto muito de música de piano. Se você quiser, eu te passo. Tem uma música de piano, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. Que eu ponho ela às vezes. E olha, não precisa ser um médium psicógrafo. Foi legal você falar isso, Flávio. Obrigada. Não precisa ser um médium psicógrafo. Põe uma música gostosa, pega um caderninho, começa a escrever o seu cenário de vida. O que você deseja que aconteça na sua vida? Tá triste, tá cansado, tá chateado? Escreve, põe pra fora, porque é muito interessante. Você começa a escrever. Hoje, eu já fiz isso. Hoje eu estou triste, hoje eu estou cansado, porque aconteceu isso. Estou desiludida, estou não sei o que. E aí quando você vai escrevendo. E aí, naturalmente, faz uma oração, pede a presença do seu anjo de guarda, como a gente fez aqui, pede a presença de Jesus, e você põe lá a sua dor, se tiver vontade de chorar, chora, e naturalmente aquilo vai saindo de você, vai limpando. Ó, o Flávio manda assim, sempre coloca música, depois te mando. Ó, então continuando aqui, a fascinação, ela já é um nível além, porque ela não só dá, ela não deixa assim o médium cansado, ou deixa, depois eu faço e não vai fazendo. Ela começa a exercer uma manipulação, ao ponto de que ele vai receber uma mensagem, seja escrita, seja psicofonia, seja o que for, que tá totalmente absurda, e achar aquilo bonito. Ai, gente, olha a minha mensagem aqui. E é um negócio absurdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ter muita delicadeza. Novamente, mesmo quem não é médium, gente. A gente viu aqui nesse dia dessa live cadê a live que eu anotei aqui? A live 23, perturbações espirituais. A gente viu quanto que os espíritos, eles entram no nosso... Ficam falando no nosso ouvido. Teve uma outra live que a gente falou sobre isso também. Mesmo quem não é médium. Então, selecione os seus pensamentos. E aí, por isso que é importante a gente ter critérios. Quais são os critérios? A gente sabe muito bem o que é certo e errado, o que é bom e mal. São pensamentos que te colocam para baixo? Ou agora mesmo eu tava vindo pra cá, tô tomando um shot de limão de manhã, né? Aí eu tomei meu shot de limão, tava vindo pra cá e começou a vir uns pensamentos um pouco negativos na minha cabeça. Eu falei, engraçado. Por que esse pensamento acho que não é meu? E assim, não fiz nada demais, assim, no sentido de, nossa, você fez grandes orações, depois eu ainda fiz as minhas energizações matinais. Mas aí, o que acontece? Mesmo que aquele pensamento venha me visitar, eu coloco ele num lugar pequeno. Falo assim, esse pensamento aqui acho que não é meu, vou deixar aqui de cantinho, nem vou dar bola pra ele. Percebe? Então é esse, porque às vezes tem obsessor, às vezes a gente pode captar também, na convivência, gente, pensamentos de outras pessoas. Pode captar obsessores de outras pessoas que estão perto da gente. É uma coisa meio doida esse negócio de mediunidade. Por isso que... Mas como lidar com isso, então? Equilibre-se. Equilibre-se. Fortaleça-se moralmente. E não tem coisa melhor do que esse fortalecimento da mente. E aí é muito interessante que vem que de todo esse trabalho de reforma íntima, autoconhecimento e fortalecimento da mensagem de Jesus dentro de nós. Certo? Então, continuando aqui. Então, a fascinação obsessiva, o médium
ele fala umas abobrinhas, escreve umas abobrinhas e tá achando que tá fazendo bonito. Acha até sublime, né? O que distingue esse gênero de obsessão é que ele provoca nos médiuns uma excessiva suscetibilidade, ou seja, de levá-lo a não achar bom, justo e verdadeiro, senão a mensagem que ele transmite. Então só eu sou bom, entendeu? A repelir e tomar pelo lado mal os conselhos e críticas que querem levá-lo para o bem, e romper com seus amigos, ter inveja dos outros médios e querer se impor. Ou seja, se rebelou. O que eu faço se eu tenho um amigo ou uma amiga médium que está nesse contexto? Ore. A oração faz milagres. A oração emana um fluido de luz, emana fluido cósmico. Então você ora por essa pessoa, mas não ora o que você quer. Ah, Deus, eu quero que a pessoa... Deus, toque o coração dessa pessoa, purifique. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito. Sabe que no final do ano passado eu comecei a fazer um tratamento para mim? Fiz algumas sessões assim para ajudar a potencializar a minha capacidade de curar nas terapias que eu faço. Literalmente isso, tá? Tô abrindo para vocês aqui coisas super íntimas minhas. Porque o que eu quero? Eu quero realmente que cada vez mais eu possa, tanto nessas dinâmicas que a gente faz de meditação, quanto num atendimento de terapia multidimensional, radiestesia, tudo, ter mais assertividade, clareza de como atuar, de onde atuar e ter mais força, mais impacto. Então, o que às vezes antigamente a pessoa precisava de 3, 4, 5 sessões, em 1, 2 já vai resolver, tá? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque um dos pontos que me chamou a atenção nesse processo é a purificação dos pensamentos e dos sentimentos. E história verídica, eu tô abrindo minha intimidade para vocês, tá? Eu percebi que neste processo de fazer esse trabalho para que eu pudesse emergir, fortalecer, expandir a minha capacidade de auxiliar, né? De levar luz e amor para as pessoas, porque a cura é isso, é o servir. Veio muito forte a questão de purificar os pensamentos e sentimentos. Então é por aí, é você limpar mesmo e limpando, o que a gente faz nos processos aqui, que são processos terapêuticos, né, gente? A gente tá fazendo aqui, brincando, 34 dias de hipnose seguidos, tá? E vamos ter no segundo semestre também, se Deus quiser. Então, ficou claro. E aí, quando a gente purifica esses pensamentos e sentimentos, a gente se fortalece, seleciona melhor e a gente consegue afastar ainda mais esses processos. Então, por que eu tô falando isso? Quando você for orar para alguém que você tem uma desconfiança que essa pessoa está num processo de fascinação, você vai pedir para Deus purificar o pensamento e o sentimento daquela pessoa. Purificar a alma, iluminar a alma daquela pessoa. Porque esse processo, naturalmente, já vai fazer esse processo de limpeza do negativo e emergir aí o melhor da alma daquela pessoa. Como, quando, por quê? Deus vai saber. O que a gente tem que pedir é a intenção de que ele leve essa purificação. Vem muito aqui a gente imaginar Jesus projetando luz para aquela pessoa, sabe? Vou falar como vem aqui para mim. Não sei por que tá vindo para mim agora, mas é muito parecido com como a gente faz na meditação. Você pegar mentalmente na sua mão, colocar, imaginar a pessoa na sua mão e aí entregar para Jesus e pedir e mentalizar Jesus colocando aquela pessoa no coração dele. E aí você ora. Faz o que a gente faz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Faz o eu te amo, te respeito, te peço perdão, eu te perdoo e eu te aceito como você é. Então, quando a gente falar, você anota depois no seu caderninho, quando for orar, que faz super bem. Continuando então aqui, então o médium, quando está sob fascinação, uma pessoa quando está sob fascinação, tá se achando rebelde. Nada que os outros falam vai entrar na cabeça daquela pessoa, gente. Então, o que ele fala? E aí, o que mais? Romper com amigos? Tá. Enfim, a sofrer uma tal dominação que o espírito pode compeli-lo aos meios mais ridículos e os mais comprometedores. E aqui, eu até coloquei umas observações aqui. Comportamento de compra, compulsividade, pessoas compulsivas. Existem desarranjos e disfunções psíquicas aí, do emocional
da pessoa que geram processos de compulsão. Quando a gente vai para um nível aí de reiki, de centros de força, de chakras, desarranjos dos chakras em determinados processos de compulsão. Porém, existe também as influências obsessivas que a gente não pode descartar e elas são muito presentes, mais do que a gente imagina. Então, quando a gente fala desses comportamentos, a pessoa está passando um ridículo, achando que está fazendo bonito e ainda se rebelar contra quem se opõe, qualquer semelhança com alguns aspectos culturais que a gente vem passando aí, não é mera coincidência, percebe? Pensa aí, a gente vai entender isso hoje, tá? Então pensa que por isso que a gente tem que orar muito, muito, muito. E a gente tem que ter humildade de orar pelos outros, orar pelo planeta, porque o mundo precisa de nós. O mundo precisa de mim, o mundo precisa de você. E tá na hora da gente fortalecer a nossa autoestima. Eu vou falar uma palavra que eu não gosto muito, mas ela é o fato, se empoderar, né? Então assumirmos a nossa autonomia, a nossa autorresponsabilidade, o nosso autodomínio e transbordarmos aí a nossa luz para o mundo. Como identificar maus espíritos? Olha que legal. Uma das características distintivas dos maus espíritos é de se imporem. Eles dão ordem e querem ser obedecidos. Então, você tem que fazer daquele jeito. Os bons espíritos, eles não se impõem jamais. Eles dão conselhos. E eles, se não são executados, eles se retiram. Então eles vão lá e falam, olha, seria melhor seguir por esse caminho. Uma vez eu estava numa situação, e faz muito tempo atrás, era uma questão de relacionamento. E aí eu fiz uma pergunta e pedi uma mensagem dos meus mentores. São bravos, viu, gente? Vocês acham que, quem me conhece acha que sou brava, vocês não sabem que meus mentores são bravos, não, são sérios, são muito sérios, são muito sérios. E aí eles assim, mais uma vez você não entende que não sei o que não sei o que não sei o que, barará, barará, barará. Teve uma outra vez no começo, que eu já compartilhei uma vez, que quando eu comecei meu processo de desenvolvimento, eu recebi de três fontes distintas a orientação. Uma foi no centro de Umbanda, que eu frequentava, num dia de tratamento médico, e o médico falou que eu tinha que estudar. O outro foi uma amiga, uma colega de trabalho, que ela trabalhava num centro espírita da linha de Allan Kardec, do espiritismo mesmo de Allan Kardec, e ela também recebeu da mentora dela acho que era mentora de uma outra moça que trabalhava lá, mas enfim, olha a espiritualidade como é. Foi lá, chegou na outra mentora de uma outra pessoa que conhecia essa pessoa que trabalhava comigo para vir até mim, e aí ela trouxe, e não foi só uma carta não, acho que, nossa, eu recebi muitas cartas desses mentores, ai, gratidão, gente, preciso até me colocar em meditação e agradecê-los, e a carta falando que eu tinha que estudar, e depois, por fim, eu fui num lugar, uma pessoa que faz terapia regressiva evolutiva e te coloca em contato com o seu mentor, e a minha mentora falou, é a última chamada. Se você não quiser, você tem o seu livre-arbítrio. É uma decisão sua. Mas lá na frente, se você se arrepender, não tem como voltar atrás. E aí nesse caso eu fiquei sabendo de algumas coisas, como impactaria a minha vida no futuro e até dos meus filhos, tá? Só para vocês terem uma ideia. A gente não para pensar, mas o quanto a gente se educa e o tanto que a gente aprende pra gente e se modifica, impacta diretamente na criação dos nossos filhos, na qualidade dos valores que a gente transmite para eles e todo o estilo de vida que eles vão ter. E aí o propósito de vida deles, o planejamento de vida deles, tudo que está planejado para eles viverem. Quanto mais a gente evolui, mais os nossos filhos evoluem. Pode ter certeza absoluta. E aí eu fui fazer, né? Dá para perceber que eu fui fazer, porque eu tô aqui falando com vocês sobre isso. Flávio, me instalei. Exercício Círculo de Excelência e Barra de Ferro com música e mentalmente, ao constantemente imaginar, oro, vigio 24 horas. É isso aí. Você tem que ter seus métodos de se limpar, de se curar, de afastar as energias negativas. É isso aí, Flávio. É isso aí. Tem que ter todo mundo tem que ter. Eu sempre oriento que o passe virtual é excelente, porque você põe no repeat. Brigou e tal, já põe o passe pela casa, já vamos espantando essas coisas, energias ruins. Bom, continuando então, os espíritos bons, eles não se impõem, percebe? Eles respeitam,
por mais doloroso que seja. Disso resulta que a impressão dos maus espíritos é quase sempre penosa, fatigante e produz uma espécie de mal-estar. Frequentemente ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e irregulares. Ou seja, quem nunca sentiu aquele desconforto, assim, ai, tô sentindo uma coisa tão estranha, pode ser que seja aí um amigo negativo do seu lado. O que você faz? Ora, põe lá o passe, põe uma meditação, põe um louvor. Eu já falei sobre isso. Coloquem louvores na casa de vocês. Escolham aí 2, 3 que vocês gostem. Deixa tocando. Decreta, fala, essa casa é de Deus, essa casa é de Jesus. Pode ter visitas de seres? Pode, mas você já está preparando o seu lar, a sua fortaleza, entendeu? Você vai cada vez mais se fortalecendo. Então, a impressão dos bons espíritos, ao contrário, é calma, doce e proporciona um verdadeiro bem-estar. Então, como que eu vou diferenciar um bom espírito de um mau espírito? O mau espírito vai te pôr para baixo, né, meu amor? Você vai ficar cansado, vai querer ficar na cama, cabeça vai travar. Quem nunca teve isso? Cabeça vai travar. E aí você vai fazer o quê? Você vai... Qual a presença de um bom espírito? É aquilo que a gente sente quando a gente faz a meditação. Paz, né? É paz, bem-estar, é um carinho, é isso, tá? Então aqui, ó, eu coloquei até aqui, ó, lembrar da importância da sintonização pelo estado mental. Então, quando a gente começa a ficar muito triste, chateado, vem aquelas energias ruins vai colar, fala, opa, olha ali, tá chorando, tá? Olha ali, terminou o relacionamento, tá triste, olha ali, perdeu dinheiro, tá arrasado, é lá que a gente vai. Então tem que tomar muito cuidado. O que fazer? A mesma coisa, põe oração, põe louvor, põe limpeza energética, mas não tá dando efeito. Tá dando efeito, gente, eu garanto pra vocês, é que a gente não vê. Muitas vezes é por camadas. Vamos supor que vocês têm 10 camadas lá de coisa obstruindo você. Aí você faz uma oração, você tira 2. Você põe lá o louvor, você tira 3. E você faz mais uma oração, mais 4. E vai limpando. Uma hora o negócio resolve. Pense nisso, tá? Não é uma coisa só, outra coisa só. É um processo, tá? E aí depende de diversos fatores, cada caso é único. Mas então lembrar sempre da sintonização pelo estado mental. Segundo, bloqueios de feridas da infância. Se você tiver programas mentais onde você acredita que a vida é sofrimento, onde as pessoas te rejeitam, te abandonam, que é a coisa mais comum hoje em dia, tá? O que vai acontecer quando você ficar mais velho? A gente já viu que inconscientemente a gente vai se colocando nessas dinâmicas para validar as nossas crenças. E que tipo de ser que tipo de ser desencarnado que está interagindo com a gente quando a gente está submetido a essas dinâmicas de dor e de sofrimento? São esses seres, tá? Então tomar muito cuidado com isso. A pessoa, sabe muito aqui, comportamento de autossabotagem, e vou exacerbar aqui, vamos supor, a pessoa ganhou na loteria milhões de reais. E aí, de repente, torrou tudo. É isso, percebe? Por quê? Porque a pessoa não consegue aceitar aquilo de bom para ela. Naquele momento que ela não consegue aceitar aquilo de bom, vem o serzinho e fala, ó, ali, ó, tá, gente, o campo tá pronto, vamos lá. Vamos fazer ele torrar todo o dinheiro. Vamos fazer ele brigar com a pessoa que ama. Para ficar sozinho, porque na infância aprendeu que ficar sozinho era seguro, que ninguém ia te machucar. Vamos fazer brigar com todo mundo, perder todo o dinheiro. Deus é que me livre, tá cancelado isso daqui, hein? Pelo amor de Deus, cancelado. Então, assim, eu tô falando isso pra gente usar como exemplo. Orai e vigiai. Orai e vigiai. É um constante orai e vigiai, tá? Terceiro, pendências trazidas de outras vidas. Mais do que a gente imagina. A gente vai entrar agora no terceiro grau de obsessão, que é a subjugação obsessiva. E aí a gente tem... Eu já trabalhei na obsessão, para quem não sabe, quem estiver chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu já trabalhei também na obsessão do Centro Espírita. Até vou falar um pouquinho sobre isso. Explicar um pouquinho como é que funciona, que a gente vai ver esse processo agora. Mas... o que eu quero dizer?
É mais comum do que a gente pensa, tá? Então vamos lá. O estudo prévio da prática mediúnica é indispensável para o médium, no sentido que lhe fornece os meios de prevenir um inconveniente que poderia ter consequências deploráveis. Né? Então aqui, até coloquei, falar sobre não ficar fazendo reuniões mediúnicas em casa. Pelo amor de Deus, tá? Não façam brincadeira de reunião mediúnica em casa. Não é seguro, não é adequado. Tá? Vamos supor, minha casa aqui, eu já até sei, porque uma pessoa que tem a segunda vista já veio aqui em casa e falou o que tem aqui em casa. Eu não vou falar porque uma questão de descrição. Coisas positivas. Então, mas vamos supor, então eu tenho um amparo, até porque eu rezo muito e eu faço muito ancoragem de energia e de seres de luz. Mas o que acontece? Então, vamos supor, eu tenho aqui um amparo na minha casa, tá? Tem um amparo na minha casa. Eu vou ficar vou transformar a minha casa num centro espírita? Eu vou transformar a minha casa num lugar para fazer reunião de desobsessão? Não é adequado. Não é adequado. Tá? Só seriam casos raríssimos de pessoas que estão num grau muito adiantado aí no seu processo de propósito, sua conexão com seus mentores, mas não é indicado nunca. E também não façam brincadeiras. Começou a escrever, viu que é muita coisa ruim, você tem o poder de transformar aquilo. Tá? Ou você você faz uma oração e pede para seres de luz se aproximarem de você, ou você pega e você mesmo para e observe aquilo que você está escrevendo. Entendeu? E pensa, como que eu posso transformar isso? Vamos transformar isso agora numa linguagem mais positiva, tá? Então tem que começar, a gente tem que viajar em tudo, gente. Ah, mas eu não tenho hábito de escrever. Não tem problema, os seus pensamentos, os seus comportamentos. Por isso que disciplina, disciplina e disciplina. Ai, mas é muito chato, é muito difícil, é cansativo. Cansativo é você viver sofrendo na dor. Você achar que o seu destino é para sofrer e depois você desencarna, vai para aquele umbral lá sofrer, aquele lugar mal cheiroso. Deus é que me livre. Vamos salvar nossa alma, gente. Parece brincadeira, né? Mas um dos primeiros lugares que eu desenvolvi na Umbanda, né? Fiz até curso de magia do fogo, gente, de mandala e tal. E um dos primeiros lugares que eu desenvolvi, a pessoa falou, né? Não vou entrar em muitos detalhes também para não comprometer ninguém, mas assim, uma pessoa falou assim, porque você sabe, né, todo mundo vai passar pelo umbral. Aí eu pensei, uai, fale por você, porque eu vou fazer a minha parte para não passar, entendeu? É isso, gente, é isso. Não é punição, é você ir para o lugar que é afim aonde você está a sua frequência. E hoje eu penso, ó, quando desencarnar, eu quero que meus mentores de luz venham me buscar e eu quero ir pra luz. Quero trabalhar na luz, quero estudar na luz, quero palestrar na luz, entendeu? Então, sejamos espertos, é plano de carreira espiritual aqui. Então, continuando. Então, a importância do estudo prévio, da gente conhecer as coisas. Às vezes, quem não é nem um médium ativo, mas você tem pessoas que são mediúnicas, eu já vi casos, eu já fui até em médico, porque tem umas coisas que a universo aparece pra gente. Eu já vi caso do médico, na consulta médica, a gente começar a conversar, o médico falou, não, porque o meu sobrinho, ele tem umas alucinações e tal, e não sei o que. Então, assim, às vezes a gente tem que se preparar para ajudar parentes próximos, tá? Um filho, um sobrinho, um neto, um vizinho, que às vezes fala, mas o meu vizinho não é meu parente de sangue, poxa. Não importa, você é um obreiro da luz, você é um servo de Deus. Então você, com o seu conhecimento, pode ajudar aquela pessoa, tá? Então a gente tem que ter isso é a caridade. Nós não vimos a lei de amor, justiça e caridade? Tá aí a oportunidade para a gente praticá-la. Terceiro grau principal da obsessão, a subjugação obsessiva, designada outrora como possessão. É um constrangimento físico sempre exercido por espíritos da pior espécie e que pode ir até a neutralização do livre-arbítrio. E aí, eu não sei se vocês já viram, mudando de assunto, mas é para exemplificar essa palavra neutralização, para entender a importância. Não sei se vocês já viram aqueles filmes da CIA, do FBI, que eles vão atrás do bandido e quando eles conseguem resolver lá, né, pegar o bandido, o que eles falam? O inimigo foi neutralizado. O que é neutralizado? Tirar a capacidade daquela pessoa de exercer uma ação.
né? Eliminar totalmente a capacidade daquela pessoa de ter algum tipo de influência. Então essa é a ideia que eu quero passar aqui. Ele pode até exercer uma neutralização do seu livre-arbítrio, ou seja, a pessoa fica prostrado, e vem muito aqui deixar passar oportunidades, e a gente conecta com o de ontem ainda, dor e sofrimento, olha só, deixar passar oportunidades, perder, né? O medo, né, gente, o medo. Mas eu tenho medo de fazer isso, porque eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de ter um desafio maior do que eu acho que eu sou capaz, eu tenho medo de ir lá. Tem gente que tem medo de tudo, né, gente? E medo é uma coisa que tem raízes muito profundas, não dá pra gente ficar jogando, não, tá? Frequentemente se limita a simples impressões desagradáveis, mas provoca movimentos desordenados, atos insensatos, crises, palavras incoerentes ou injuriosas. Me lembrei até daquelas pessoas meio doidas, loucas, assim, que a gente vê às vezes na rua, né? Estão num processo obsessivo, entendeu? Já tem um distúrbio mental, porque uma pessoa, às vezes, tem muita gente que é morador de rua, que tem família, teria condições aí de ter um lugar para morar, mas tá naquela situação porque entrou naquela frequência e não saiu, não conseguiu sair, tá? Então, assim, tomar muito cuidado. E sabe o que vem aqui para mim agora também? Tem algumas pessoas que têm mediunidade, novamente, pode ser que você que esteja aqui me assistindo e me ouvindo agora não tenha, ou quem está assistindo gravado não tenha, mas pode ser que você tenha um parente que tenha. E aí você vai ter uma condição de ajudá-lo, né? Tem muita gente que tem ainda alguns médios que dão uma apagada. A pessoa dá uma apagada, a pessoa fala ou faz alguma coisa, e depois você fala assim, você viu que você falou ou fez aquilo? A pessoa não lembra. Entendeu? Então precisa o quê? Educar essa pessoa. É um médium bem ativo, tem uma mediunidade acentuada, precisa ser levado para um lugar sério para ser educado, tá? Para poder usar isso o quê? De uma maneira útil e construtiva também para ele, certo? Porque existe é como se o médium também tivesse um crescimento para o médium poder exercer as suas faculdades mediúnicas de maneira positiva e possibilitadora. Tá? Muitos confundem esse estado com a loucura patológica, olha só. Porém, a subjugação, na subjugação, não há nenhuma lesão orgânica. Tendo a subjugação uma causa exterior, é preciso desembaraçar o doente de um inimigo invisível, opondo-lhe uma força moral. Então, assim, na loucura patológica, existem aí as patologias mentais que não tem nada a ver com subjugação, tá? Subjugação é uma pessoa que ela é saudável, ela é normal e ela tá lá num processo obsessivo, certo? Então, ele fala aqui, opondo-lhe uma força moral. O que é isso? Uma força moral superior à sua, educando moralmente o espírito obsessor por conselhos sabiamente dirigidos, tá? Chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente do tormento do doente que ele está atormentando, né? Para que ele deixe essa pessoa livre. Então, como eu vou falar, porque eu verifiquei com os meus mentores, eles falaram que eu poderia comentar por alto. Como é que funciona quando a gente vai fazer um trabalho de desobsessão, tá? Pelo menos do que eu trabalhei. Forma-se uma corrente mediúnica, então tinha lá, se não me engano, são 5, em torno de 5 médios, podem ser 4, podem ser 6, depende da quantidade. Forma-se uma corrente mediúnica, e então a pessoa que vai para a desobsessão fica no centro, ela toma um passe, depois ela sai de lá e fica assistindo a palestra. E aí a corrente vai haver o quê? Um dos médiuns vai receber, digamos assim, o acoplamento, que eu falo que não existe incorporação, porque a gente não sai do corpo e o espírito não entra no corpo. Vai receber o acoplamento desse obsessor e ele vai começar a verbalizar as causas dele estar lá. Muitas vezes isso a gente precisa falar. A gente tem que ter a humildade de reconhecer. Muitas vezes o obsessor é a vítima. Muitas vezes o obsessor foi a vítima numa vida passada.
tá? E lembra, tenta a humildade de reconhecer que a gente ser em processo evolutivo, a gente pode ter errado, a gente pode ter prejudicado, e tem múltiplas possibilidades do que pode acontecer. Não vou entrar em detalhes, porque são coisas realmente, aí a gente já tem uma questão de privacidade, mas para entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. E aí, um dos médiuns, ele vai trazer, então, o acoplamento desse ser, e existe um dirigente nesse grupo que vai conversar com esse espírito. E ele vai doutrinando, vai conversando. Tanto que eu, como eu tenho a psicofonia também, quando eu tava lá, a dirigente falou que ela ia pedir para eu fazer o curso de doutrinação dos obsessores. Olha, agora eu tô pensando que o universo nada é por acaso, né? Não tinha pensado nisso antes. Por quê? Porque você tem que conversar. E assim, você vê casos, e aí você entende. Eu sou contra a permissividade, tá? Tem que, pessoa errou, cometer um crime, tem que ser punido. Eu sou contra a permissividade. Mas existem formas de nós auxiliarmos os seres humanos num estado deplorável de outra maneira, com oração, com amor, mas não deixando cada um fazer o que quer e deixar tudo solto na vida, entendeu? Na sociedade. Então, assim, eu vi casos bem fortes, assim. Casos bem fortes. Cada caso é um caso, são histórias muito profundas, mas é possível. E aí você começa a acreditar que é possível regenerar o ser, porque esse é o caminho natural. Então aqui, ó, e eu coloquei aqui também uma coisa, lembrar que nós temos proteção. Só que quanto mais volúveis nós tivermos na nossa mentalidade, mais frágeis e suscetíveis nós estaremos. Então tem que sempre lembrar disso, tá? Aquela coisa da cabeça vazia é moradia do... E a gente tem que preencher a cabeça. Preencher a cabeça, preencher a cabeça, preencher a cabeça. A subjugação é individual. Mas quando uma falange de espíritos se abate sobre uma população inteira, ela pode ter um caráter epidêmico. Olha só isso. E houve um fenômeno desse gênero na época que Jesus Cristo veio. Olha que interessante. E aí eu fiquei me perguntando, será que hoje não tem também, gente? Ai, Senhor amado, que loucura, Brasil! Que loucura! A obsessão é independente da mediunidade e é encontrada em todos os graus. Olha aqui o que eu vim falando. Que não é só quem é médium. Principalmente a última, que é a subjugação. Olha só. Em uma multidão de indivíduos que jamais ouviram falar de espiritismo. A mediunidade não é uma causa, mas um modo de manifestação dessa influência, percebe? Então não é que, nossa, então eu sou médium, tem que tomar cuidado, hein, porque médium tem obsessor. Não, todo mundo tem. E eu te falo que muitas vezes quem não é médium tem até mais, dependendo se é um médium que já está trabalhando, já está desenvolvido, já está atuante, tem muito mais proteção, entendeu? Aqueles que não admitem nada fora da matéria não podem admitir uma causa oculta, mas quando a ciência tiver saído da rotina materialista, ela reconhecerá na ação do mundo invisível uma força que reage sobre as coisas físicas, tanto quanto sobre as coisas morais. Esta será a chave para o esclarecimento de uma série de fenômenos mal compreendidos. Então, para a gente entender, o que torna um espírito obsessor? Ele estar numa frequência moralmente baixa, né? São sentimentos, pensamentos, aquela frequência, geralmente raiva, rancor. E só para concluir, até algumas lacuninhas que eu acredito que podem ter ficado do que eu falei. Então, a questão de advirem de vidas passadas foi uma coisa que eu vi muito na desobsessão, que muitas vezes podem até ser parentes de outra vida, amizades de outra vida, tá? E então entender que pode acontecer com qualquer um. E a melhor forma da gente lidar com isso, gente, é a gente cuidar do nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Não tem uma fórmula secreta. E aí a gente entender, por exemplo, a gente está falando dessa maratona, né? Maratona Quaresma Espírita. Aqui a gente deu um salto quântico, mas eu tenho certeza absoluta. Mas eu vou acessei as frequências angelicais? Não. E às vezes em alguma meditação que foi maravilhosa, a gente até conseguiu ter um gostinho dessas frequências angelicais. Continuamos aí no nosso processo de caminhada, mas com certeza a gente subiu mais um degrau. Tenho certeza absoluta disso. Então eu vou tomar uma aguinha e vou ler rapidamente
a gente vai falar sobre a ilusão. Eu vou ler um pouquinho acelerado para a gente poder ter bastante tempo para fazer a meditação, tá? Somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. A criatura humana que modela suas reações emocionais através dos critérios dos outros estabelece para si própria metas ilusórias da vida. Esquece-se, entretanto, de que suas experiências são únicas, como também únicas são as suas reações, e de que o constante estado de desencontro e aflição é subproduto das tentativas de concretizar essas suas irrealidades. Então, você começa a se pautar pelos outros, você começa a se pautar por critérios externos e você vai começando a criar um contexto para você que talvez você não tenha os recursos emocionais, os recursos mentais, comportamentais, para aquilo se concretizar e se materializar na sua vida. Constantemente criamos fantasias em nossa mente, bloqueamos a nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, para evitar ou reduzir os eventos, as coisas ou os fatos de nossa vida que não são admissíveis, que são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Portanto, negamos invariavelmente a fim de amortecer a nossa alma das sobrecargas emocionais. E o que acontece? Isso prejudica a nossa clareza e a nossa lucidez. E prejudica o quê? A nossa assertividade, a nossa capacidade de se colocar funcionalmente, a nossa capacidade de reunir os melhores recursos para a gente se comunicar, para a gente ter os hábitos necessários para chegar nos nossos objetivos, percebe? E até de receber as ofensas, tá? Que vem aqui para mim, que é o quê? É você olhar a pessoa às vezes a te falar um mal e você vai pensar assim: mas essa pessoa, não é bem isso que essa pessoa tá falando. Acho que ele tá sendo um pouco radical falar isso de mim. Entendeu? Acolhe alguma coisa. Nossa, você fala demais. Tá bom, eu falo demais. Vai lá e pensa. Tem alguma coisa que eu poderia aí ponderar um pouquinho ou falar um pouco menos? Não. Será que o quanto que essa pessoa pode estar sendo maldosa? E aí você tira e fala assim, isso não é pra mim. Tem que saber filtrar. E até anotei aqui, né? Essa questão da gente evitar ou reduzir a negação é muito ligada aos nossos filtros de comunicação, de programação neurolinguística. Que nós temos 3 filtros que a gente faz porque a gente vê, ouve e sente. Tudo que a gente vê, ouve e sente, se a gente fosse... Imagina se minha mente estivesse aqui agora e falasse assim, nossa, tem um livro branco, tem um livro vermelho, tem um livro laranja, tem um livro amarelo, tem um livro com uma coisa azul, tem um livro com coisa verde, tem um livro lilás. Eu não ia conseguir estar falando com vocês. Mas eu bato o olho, eu vejo, concorda? O que é isso? A minha mente, ela faz um resumo. Ela generaliza. Ela monta aqui uma imagem geralzona do que está acontecendo nesse contexto, mas ela foca no quê? Na mensagem que eu estou passando para vocês. E isso é um filtro. É um filtro de percepção. E a gente tem basicamente 3 filtros. A generalização, a omissão e, até anotei aqui, a distorção. Ou seja, generalização, tudo igual. Todo mundo é igual. Eu conheço uma pessoa que ela vira pra mim e fala assim, não, porque você é assim, né? Eu falo, nossa, que legal, ela sabe mais de mim do que eu mesmo. Entendeu? Por quê? Porque na cabeça dela é assim. Então ela generaliza. Ah, porque todo mundo... Aquela história que fala, nenhum homem presta. Nenhuma mulher isso. E aí a pessoa faz o quê? Uma generalização. Aí vive frustrado, não sabe por quê. Porque já colocou regras que limitam a capacidade de acessar pessoas melhores, situações melhores e receber amor onde mais necessita, tá? Que mais? Distorção, né? Você fala abacaxi, a pessoa entende maracujá, é a história do telefone sem fio. E depois, por fim, a omissão. Tem 3 livros em cima da mesa. Pega aquele livro pra mim. Qual dos 3? E aí você achar que a pessoa é obrigada a aceitar e adivinhar seu pensamento, né? Pega aquele livro que tá no meio, pega aquele livro de capa verde e por aí vai. Então a gente tem que pensar o quanto na sua comunicação, isso é programação neurolinguística, hein, gente? O que você tá aí distorcendo, omitindo, generalizando e como que você pode trazer isso, amenizar isso.
Quanto mais sonhos ilógicos, mais cresce a luta para materializá-los, levando certamente os indivíduos a se tornarem prisioneiros de um círculo vicioso e, como resultado, sofrerem constantes frustrações e uma decepção crônica. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada de certas pessoas em querer fazer tudo com perfeição. Querer ser o modelo do perfeito. Essa abstração ilusória as coloca em situação desesperadora. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal do seu fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. Olha só isso. Quer dizer, é uma mentalidade fixa também. Que aquilo, ela te fere e fala assim, isso eu não sou, isso é uma coisa que você toma como uma verdade absoluta e você não consegue processar essa informação. Então, geralmente pessoas que são perfeccionistas é porque na sua infância foram punidas por não serem perfeitas. Então elas aprendem que elas precisam ser perfeitas. Muitas delas acabam cobrando isso dos outros e às vezes até de uma maneira extremamente grosseira. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é reflexo da sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia da perfeição é uma projeção das suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas quando interfere nos relacionamentos humanos. Olha só, cansativo, né, gente? Só de ler já tô cansada. A sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos também é uma das mais frequentes ilusões. E nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. Então, o que é? A gente não pode querer que os outros ajam como a gente quer que eles ajam. Mas é claro que existe, a gente vê que a pessoa está fazendo uma coisa errada, está indo por um caminho ruim, ou a pessoa está tendo atitudes que está ferindo e machucando a gente, mas a gente entendeu quanto que ela está ferindo e machucando a gente, porque a gente está suscetível, ou porque ela realmente está fazendo uma coisa errada, entendeu? Eu vou fazer uma analogia boba aqui, mas dá para fazer uma análise complexa disso. É igual a mulher que põe o vestido, ganhou um pezinho, e fala pro marido, amor, eu tô gorda. E o marido fala assim, amor, tá. E aí ela fica ofendida, né? Claro que as coisas têm muitas formas de falar e tudo, mas deu pra exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer? Às vezes o cara não tá errado, né? Mas, então tem que entender, tem que processar a situação. A gente tem que lembrar sempre da humildade. E às vezes, você fala, mas eu não sou perfeccionista e não sou iludida. Mas pode ser em algum campo da sua vida que você se ilude. Como é que a gente se ilude? A gente monta um contexto de uma situação que agrada a gente acredita que aquilo vai ser daquela forma que a gente está idealizando, e aquilo não necessariamente tem o feedback preciso, digamos assim. As coisas não acontecem necessariamente. É uma coisa que a gente constrói na nossa cabeça, entendeu? E aí, quando você vai para a programação neurolinguística, metaprogramas, existem algumas pessoas que elas têm um metaprograma aí mais, como é que eu posso dizer? Trabalha melhor com abstrato. Quando a mente trabalha melhor com o que é abstrato, ela consegue ter essa capacidade aí de idealizar mais. Pessoas mais racionais, menos, né? Mas se procurar, todo mundo acha alguma coisa, gente, é fato, tá? Então, em outras circunstâncias, agimos com segundas intenções, envolvendo criaturas que nos parecem trazer vantagens imediatas em nossos devaneios e quimeras. Achamos que conseguiremos lograr êxito, mas, como sempre, todo plano oportunista, mais cedo ou mais tarde, será descoberto. Quando isso acontecer, indignamo-nos incoerentemente contra a pessoa e não contra a nossa autoilusão. Então, gente, para mim, ainda tem mais um pouquinho aqui. Para mim, isso a gente conversa muito, 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 muito com o que a gente falou da subjugação, da fascinação. Percebe? Dos processos obsessivos. Então, e não vale só para mim, não vale só para o outro, vale para a gente observar. Observe, tá? Escolhemos amizades inadequadas, não analisamos as suas limitações e possibilidades de doação, afeto e sinceridade. E quando recebemos a pedra da ingratidão e da traição por parte deles, culpamo-los. Certamente esquecemos-nos de que somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir.
Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse mesmo alguém possa corresponder ao nosso amor, e assim criamos sonhos românticos entre fantasias e irrealidades. As histórias infantis sobre príncipes podem ser úteis e benéficas, porém, precisa tomar cuidado para elas não se transformarem em ilusórias bases de existentes e delírios de uma espera inatingível que somente uma materialização daquela sua ilusão poderia te satisfazer. A consciência humana é envolvida por ilusões que impossibilitam a capacidade de autopercepção, dificulta o contato com a realidade, com as coisas e pessoas. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos os únicos responsáveis, cada um de nós, pela qualidade de vida que experimentamos aqui e agora. Nós construímos a nossa realidade. Então, é mais ou menos promover a independência dos nossos pensamentos e viver com um senso de liberdade. São as características mais importantes para amadurecermos espiritualmente. Então é realmente isso que a gente tem que pensar. Temos que ter a humildade de fazer essa autoanálise e entender que podem ter momentos e situações da nossa vida, por mais que não seja esse um estado contínuo nosso, permanente, podem ter momentos e situações da nossa vida que a gente acaba dando uma saída da realidade. E aí não perca o seu tempo. Isso também é mentalidade de performance, percebe? A gente gasta a nossa energia com coisas que não vão trazer esses resultados, não vão se manifestar e materializar. E a gente vai gastando nossa energia, nosso tempo, que a gente deveria estar investindo em coisas que vão realmente trazer aí o retorno, tá? Não necessariamente material, financeiro, mas trazer a felicidade, né? Trazer aquele sentimento de completude, de felicidade e bem-estar. Certo? Vamos para a nossa meditação. Tomar uma aguinha, tomem a aguinha de vocês. Bom demais. Beber água é bom demais. Vamos lá? Fechando os olhos. Enche o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando a sua mente, vai reorganizando todos os seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos. E ele vai nutrindo assim seus canais neurais, seus canais neurológicos, e vai acendendo todas as raízes do seu sistema neurológico no seu cérebro, do seu sistema nervoso, e vai irradiando para todo o seu corpo. Vai irradiando até as pontas dos dedos das suas mãos e até as pontas dos dedos dos seus pés. Então você respira fundo. E agora você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você vai sentindo seus olhos ficando cada vez mais pesados e coladinhos no seu rosto. Fique tranquilo que ao final eu te trago de volta. Você vai a todo momento respirando e relaxando tranquilamente. Você respira fundo. Você relaxa, vai sentindo a luz do topo da sua cabeça, vai descendo em movimentos circulares, descendo pelo seu cérebro, seus olhos, sua boca, seu pescoço, seus ombros, e você respira. Solta o peso dos seus ombros, vai sentindo uma nuvem cinza saindo dos seus ombros. Essa luz vai descendo em movimentos circulares, a luz branca vai descendo em movimentos circulares, passando aí pelo seu abdômen, sua barriga, passando pelo seu quadril, suas pernas e seus pés. Os seus olhos mentais se abrem agora. Os seus ouvidos mentais se abrem agora. Toda a sua percepção mental, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, passam a partir de agora a te trazer imagens, sons e percepções durante essa meditação. A todo momento, todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar nessa meditação. Você terá pleno controle do seu corpo e vai se concentrar cada vez mais no som da minha voz. Então você respira fundo e você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, e mentalmente, lá na sola dos seus pés, você vai começar a mentalizar raízes de luz que vão atravessando a sola dos seus pés, e elas vão saindo com muita alegria, com muita vida, com muita vontade, como se estivessem indo fazer uma expedição
para encontrar ouro. Vão atravessando todas as camadas do solo. E à medida que as raízes de luz dos seus pés atravessam as camadas do solo, mais confiante, mais corajosa, corajoso você se sente para conquistar os seus objetivos. À medida que essa raiz de luz da sola dos seus pés vai atravessando todas as camadas do solo, mais confiante, mais corajoso, mais corajosa você se sente para conquistar todos os seus objetivos. Então você respira fundo. Com muita confiança e coragem, suas raízes vão atingindo o centro da Terra. Elas vão envolvendo o centro da Terra, como se estivessem abraçando, e vão recebendo a energia cósmica da vida no centro da Terra. A energia cósmica da vida no centro da Terra vai subindo pelas raízes, pela sola dos seus pés, energia de vida, vai acelerando, vai ativando o seu sistema circulatório, o seu sistema respiratório. E a partir de agora, nas suas veias, nos seus órgãos, nas suas células, vão começar a ter oxigenação, vão começar a receber nutrição do seu sangue em todas as células do seu corpo. Então essa luz vai subindo, vai passando pelo seu calcanhar, vai passando pelo seu joelho, seu quadril, seu tronco, suas costelas, sua medula, vai subindo pelo seu pescoço, sua cabeça, e todo o seu corpo se torna pura luz, pura saúde, pura vida agora. Você respira fundo e vai sentindo essa luz expandindo no topo da sua cabeça e no centro do seu coração, e todo o seu corpo se torna pura luz, pura saúde, pura vida agora. Você respira fundo, com um sentimento gostoso de paz, e você vai expandindo agora essa luz, vai ficando 5, 10 metros maior do que você era até 1 minuto atrás. Vai ficando com 50, 200 metros de altura. Você vai agora ficando maior do que o seu bairro, maior do que o país em que você está, e você vai ficando cada vez maior do que o planeta Terra. Você começa a sair do planeta Terra e lá para o espaço. E aí lá no espaço, você vai começar a ver a sua volta como se fosse uma noite de céu estrelado. Você vai ver essa noite de céu estrelado lá no espaço. E você começa a passear gostoso. Você se sente seguro, segura. E você vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Como quando você deixa cair um objeto no chão e ele fica pequenininho lá embaixo. Você vai ver as galáxias, diversas galáxias. E você vai subindo cada vez mais e avistando um plano de luz maravilhoso e poderoso. Você vai subindo e avistando esse plano de luz maravilhoso e poderoso. E você vai subindo essa camada desse plano de luz, vai trazendo luz, envolvendo seu cérebro, seu encéfalo, envolvendo seus olhos, envolvendo seu tronco, envolvendo o seu abdômen, seu quadril, suas pernas e seus pés. Você se torna pura luz de Deus agora. E mentalmente você começa a caminhar nesse plano de Deus. Mentalmente você começa a caminhar aí nesse plano de Deus, como se você estivesse andando sobre as nuvens. Você começa a caminhar e você vai observar à sua frente um baú. É um baú que você vai abrindo e você vai ver muitas sementes de luz, muitas sementes de luz, muitas e muitas sementes de luz. Você sente a presença amorosa de um grande ser de luz. É Deus personificado à sua frente em pura luz. Ele sorri para você, ele levanta esse baú se torna pura luz, e ele fala para você: essas sementes são as sementes da minha palavra e da minha verdade, para você multiplicar pelo mundo. E ele te entrega esse baú de sementes de luz. E você coloca esse baú no seu coração. Você coloca esse baú no seu coração.
Você sente agora uma leve pressão no peito. E coloca no seu coração esse baú com as sementes de luz de Deus. Então você vai sentindo agora. Mentalmente você adentra também o seu coração com a presença amorosa do seu anjo de guarda. E você começa a caminhar pelo jardim da sua alma. Vá observando como é o jardim da sua alma. Como é a natureza, como são os objetos, como é o solo no jardim da sua alma. Observe que se você está calçado, se você está descalço, qual é a roupa que você está utilizando agora nesse passeio no jardim da sua alma. E você agora vai colocar esse baú no chão e você vai abrir. No que você vai abrir, essas sementes vão sozinhas, saindo do baú, irradiando 360 graus num movimento circular para todo o seu jardim. E elas vão tocar plantas, flores e frutos já pré-existentes. Vão começar a trazer mais brilho, mais cor, mais vida, mais alegria. Flores e plantas, virtudes, comportamentos positivos e possibilitadores que estavam adormecidos, estavam meio capengando, vão recebendo essas sementinhas de luz e vão se reavivando. Você começa até a ter mais vontade de se cuidar no que você sabe que precisa se cuidar e não tem se cuidado. Você começa até a ter mais ideias. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai começar a ter mais ideias das ações e movimentos que você deve executar para a realização da sua melhor e mais elevada versão da sua vida neste momento. E também, dentro dessa sua realização, como é que você vai se tornar um multiplicador da palavra e da verdade de Deus. Então você vai sentindo todas essas sementes se expandindo e vai ter sementes que vão cair no solo fértil da sua alma e já vai nascer uma mudinha. Vai ser outra semente que vai nascer, vai cair no solo fértil da sua alma e já vai nascer outra mudinha. Vai ter outra semente, muitas sementes, muitas, e elas vão crescendo muito rápido. Porque você já sabe como regar essas sementes de luz dentro de você. É leve, tranquilo e permitido ser um jardineiro fiel de Deus. É leve, tranquilo e permitido cuidar da sua alma, acessar a sua alma, acessar a identidade da sua alma e permitir que a sua alma se expresse no mundo. Esse é o caminho natural do ser humano. E você já sabe como permitir que a sua alma se expresse no mundo. E você já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, permitindo que a sua alma se expresse no mundo. De maneira positiva, possibilitadora. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e você começa a perceber que você vai caminhando pelo seu jardim e o seu jardim vai se transformando. Você vai caminhando pelo seu jardim e o seu jardim vai se transformando. Você caminha pelo seu jardim e o seu jardim vai se transformando. Então você começa a caminhar, vai vendo muitas flores, frutos, muita vida, muito amor, muita coisa boa nesse jardim. E você vai percebendo que a sua vida vai se transformar. A partir de hoje, toda a sua vida vai se transformar da melhor e mais elevada maneira. E a palavra e a mensagem de Deus e de Jesus começam a se fazer presente em todos os momentos da sua vida. Na sua mente, no seu coração, no seu espírito. E você vai caminhando, você segue caminhando para a sua estrada do futuro. E quando você mais caminha, vão passando os dias, as semanas, os anos. E você começa a perceber aquelas sementes de luz que Deus te deu, que você plantou no jardim da sua alma, estão começando a virar grandes árvores. Árvores frutíferas, muitas flores, muita vida floral. E você vai começar a perceber atitudes, comportamentos seus que você pode mudar de uma maneira bem leve, bem tranquila. E você começa a perceber que é muito mais fácil do que você imaginava.
Então você vai fazendo toda essa transformação na sua vida. E à medida que você caminha, você vai amadurecendo. Vai percebendo que você caminha, as suas pernas ficam mais firmes, a sua coluna fica mais ereta. Você caminha, a sua pele fica melhor, o seu sorriso, a sua saúde. Vai percebendo que você caminha para o seu futuro e você controla melhor o seu apetite, o seu peso e a sua saúde. Vai percebendo que você caminha para o seu futuro. E aí você pode determinar melhor quais são as ações que vão te levar às maiores realizações da sua vida. E também quais são as ações que vão naturalmente transbordar através de você a palavra e a verdade de Deus. Então você segue caminhando e você vai por essa estrada a atravessar uma ponte que vai te levar para a sua vida futura. Essa ponte vai te levar para a sua vida futura. Você atravessa essa ponte e você vai olhar em volta. Passaram-se dias, meses, anos daquele dia da meditação, onde você recebeu as sementes de luz da verdade de Deus e da palavra de Deus. E você agora está num ambiente. E você começa a perceber as pessoas que estão aí nesse ambiente com você. Que tipo de trabalho que você está executando? Qual é a sua mensagem neste momento? Vá percebendo imagens, sons, sensações, cores. Vá percebendo como é a temperatura que você está neste momento no seu futuro. Então você respira fundo, vá percebendo novas capacidades, novas habilidades. Perceba sua mente focada, tranquila, feliz. E agora mentalmente você vai colocar um espelho aí à sua frente. Você coloca um espelho e você vai olhar essa sua imagem. Quem é você? Você olha a sua imagem, vai vendo o seu rosto, como está seu cabelo, a sua constituição física. Vá percebendo. Quem é o seu eu que está nesta situação? E você vai agora pegar todo esse futuro nas suas mãos. E você vem trazendo para o seu coração em forma de pura luz. E a sua imagem no espelho vai saindo do espelho, sorri para você e te abraça e fala para você no seu ouvido: eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E aí vai acoplar em você. Cabeça com cabeça, olho com olho, boca com boca, pescoço com pescoço, tronco com tronco, estômago com estômago, intestino com intestino, quadril com quadril, perna com perna. Vai acoplando em você. E você agora vai respirando fundo e vem retornando, na certeza de que todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que essa realidade se materialize da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada na sua vida. E eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. Vá aproveitando esse momento. 1. Todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão criar-se meios e condições para que se materialize esse cenário de futuro que você visualizou agora. E 2. Mentalmente você vem caminhando para o seu local, para o seu ambiente presente. E 3. Vai abrindo os olhos para viver uma nova vida com a palavra e com a verdade de Deus, regendo todo o seu ser. Como foi para vocês? Respirando fundo.
Me contem como foi para vocês. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui para a gente finalizar. Oi, Rosinha, seja muito bem-vinda. Tá terminando já, mas quando puser lá nas plataformas vai assistir. Muito boa essa live de hoje. Gente, olha o que eu abri aqui, aleatório, no sementes. Eu acho que eu já falei esses dias. Plante sementes de bondade e de amor, mas não se preocupe com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas por enquanto plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, na dúvida, quais são as sementes da verdade e da palavra de Deus? Quais será que são? Na dúvida, a gente já sabe. Sementes de bondade e de amor. Graças a Deus. Espero que estejam todos bem. E amanhã temos mais, às 6 horas da manhã. Amo vocês. Amanhã, dia 35, tá chegando ao final a nossa maratona. Agora contagem regressiva, gente. Graças a Deus. Que Deus abençoe para que a gente termine aí em alta e que possa até nos surpreender aí nos próximos episódios, trazendo muitas curas, muitas revelações sobre os planos positivos aí que Ele tem para nós, né? Graças a Deus. Amo vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.